Caros espectadores, hoje iremos explorar a filosofia dos estoicos, uma escola de pensamento antiga que floresceu na Grécia e em Roma. Os estoicos acreditavam que a chave para uma vida feliz e virtuosa era o desenvolvimento do autocontrole e a busca da excelência moral. Nesta apresentação, focaremos em como os estoicos lidavam com os falsos amigos e inimigos, uma questão que permanece relevante até os dias de hoje. Os seguidores da filosofia fundada por Zenão de Cítio, conhecidos como estoicos, desenvolveram uma abordagem singular para lidar com as complexidades das relações interpessoais, especialmente no que diz respeito aos falsos amigos. Para esses filósofos, a virtude e a serenidade eram pilares fundamentais da existência humana, e esses princípios permeavam sua maneira de enfrentar as decepções provenientes de conexões superficiais. Os falsos amigos, vistos como uma inevitável parte da vida, não eram encarados como obstáculos insuperáveis, mas sim como oportunidades para aplicar os ensinamentos estoicos em busca da sabedoria e da paz interior. No coração da filosofia estoica, encontrava-se a ideia de que a verdadeira felicidade e o bem-estar interior não dependiam de circunstâncias externas, mas sim da virtude interior e da capacidade de aceitar o que quer que a vida apresentasse. Portanto, ao depararem-se com falsos amigos, os estoicos não se permitiam serem dominados por sentimentos de ressentimento ou raiva. Em vez disso, cultivavam a indiferença emocional, reconhecendo que as ações dos outros estavam além de seu controle e que a verdadeira liberdade residia na capacidade de controlar suas próprias reações. A atitude estoica em relação aos falsos amigos era profundamente enraizada na aceitação da natureza transitória das relações humanas. Para eles, a vida era como um rio em constante fluxo, e as pessoas entravam e saíam de nossas vidas como pedras que são carregadas pela correnteza. Em vez de resistir a essa realidade, os estoicos a abraçavam, compreendendo que as conexões interpessoais nem sempre seriam duradouras ou autênticas. Essa visão pragmática permitia-lhes enfrentar as decepções com serenidade e equanimidade, sem se deixarem abalar emocionalmente. Além disso, os estoicos acreditavam que a verdadeira medida de uma pessoa era sua resposta às adversidades. Ao se depararem com falsos amigos, viam uma oportunidade para exercitar e fortalecer suas virtudes, em vez de permitir que a decepção os corrompesse. Em vez de se envolverem em confrontos emocionais ou confrontações, optavam por seguir em frente com dignidade e integridade, concentrando-se no que estava dentro de seu controle, suas próprias ações e atitudes. Essa abordagem estoica para lidar com falsos amigos não apenas os ajudava a manter sua paz interior, mas também os capacitava a cultivar relacionamentos mais autênticos e significativos. Ao não se apegarem excessivamente às conexões superficiais, podiam concentrar sua energia e atenção naqueles que demonstravam verdadeira lealdade e afinidade. Essa seleção criteriosa de relacionamentos refletia a compreensão estoica de que a qualidade era mais importante que a quantidade e que as verdadeiras amizades eram aquelas baseadas na virtude e no respeito mútuo. Em última análise, a abordagem estoica para lidar com falsos amigos era uma expressão de sua filosofia de vida centrada na virtude, na serenidade e na aceitação da realidade. Enquanto muitos poderiam se deixar consumir pelo ressentimento e pela amargura diante das decepções, os estoicos optavam por um caminho de paz interior e autodeterminação. Ao aceitar a presença inevitável dos falsos amigos, sem se deixarem abalar emocionalmente, demonstravam uma sabedoria que transcende as superficialidades da vida cotidiana e encontravam verdadeira liberdade na aceitação do que é. Ao se depararem com a presença de um falso amigo, os seguidores da filosofia estoica adotavam uma abordagem caracterizada pela serenidade e pelo desapego. Essa postura não surgia por ingenuidade, mas sim por uma profunda compreensão da natureza humana e das relações interpessoais. Reconheciam que, em um mundo permeado pela complexidade das motivações individuais, nem todas as conexões seriam genuínas. Algumas pessoas, movidas por interesses próprios ou conveniência, poderiam se aproximar sob uma máscara de amizade, mas com motivações obscuras por trás. Para os estoicos, essa realidade não era motivo para desespero ou amargura, mas sim
uma oportunidade para praticar a virtude da indiferença emocional. Entendiam que suas próprias ações e reações estavam sob seu controle, enquanto as ações dos outros estavam além de sua esfera de influência. Portanto, investir energia emocional em ressentimento ou raiva diante das decepções causadas por falsos amigos seria uma escolha contraproducente. Em vez disso, preferiam canalizar suas energias para aspectos que estavam dentro de seu domínio, como o cultivo da serenidade interior e o desenvolvimento de relações autênticas baseadas na virtude. Essa postura de desapego emocional não significava falta de discernimento ou ingenuidade por parte dos estoicos. Pelo contrário, refletia uma profunda sabedoria e uma compreensão clara das limitações humanas. Ao reconhecerem que algumas relações poderiam ser efêmeras ou superficiais, não se deixavam enganar por ilusões de amizade falsa. Mantinham os olhos abertos para as nuances das interações humanas, sem permitir que as decepções obscurecessem sua visão da realidade. Uma das chaves para a indiferença emocional dos estoicos era sua ênfase na aceitação da impermanência e da incerteza da vida. Compreendiam que tudo na existência era transitório, inclusive as relações interpessoais. Essa consciência os capacitava a enfrentar as decepções com uma calma inabalável, sabendo que, assim como as marés do mar, as conexões humanas também vinham e iam. Essa aceitação da impermanência não os tornava indiferentes ou insensíveis, mas sim mais resistentes às vicissitudes da vida e mais capazes de manter a estabilidade emocional em meio à turbulência. Além disso, os estoicos reconheciam que, ao permitir que as decepções causadas por falsos amigos os afetassem emocionalmente, estariam concedendo poder sobre suas vidas a terceiros. Essa submissão à vontade dos outros era contrária aos princípios fundamentais da filosofia estoica, que enfatizava a importância da autodeterminação e do controle sobre o próprio destino. Assim, ao cultivarem a indiferença emocional em relação aos falsos amigos, os estoicos reivindicavam sua autonomia e afirmavam sua capacidade de escolher como responder às adversidades da vida. Em resumo, ao encontrar um falso amigo, os estoicos optavam por uma abordagem serena e desapegada, baseada na compreensão da natureza humana, na aceitação da impermanência e no cultivo da virtude da indiferença emocional. Essa postura não era sinal de falta de discernimento ou ingenuidade, mas sim um reflexo da profunda sabedoria e da clareza de visão que caracterizavam a filosofia estoica. Ao se concentrarem no que estava dentro de seu controle e ao recusarem-se a permitir que as decepções os abalassem emocionalmente, os estoicos encontravam uma fonte de força interior e uma base sólida sobre a qual construir suas vidas. A principal estratégia adotada pelos estoicos para lidar com os falsos amigos era a prática da virtude da equanimidade. Esse princípio fundamental significava manter a calma e a compostura diante das decepções, sem permitir que as ações dos outros afetassem seu estado interior. Para os seguidores dessa filosofia, a verdadeira liberdade residia na capacidade de controlar suas próprias reações e emoções, independentemente das circunstâncias externas que pudessem surgir em suas vidas. Portanto, ao se depararem com falsos amigos, os estoicos concentravam-se em cultivar a tranquilidade interior e em seguir adiante com dignidade e integridade. A equanimidade era vista pelos estoicos como uma qualidade essencial para uma vida bem vivida. Era através dela que podiam enfrentar as adversidades e os desafios com serenidade e firmeza, mantendo-se firmes em seus princípios éticos e morais. Ao praticarem a equanimidade diante das decepções causadas pelos falsos amigos, os estoicos não apenas preservavam sua paz interior, mas também demonstravam uma profunda sabedoria e maturidade emocional. Essa prática não significava reprimir ou ignorar as emoções, mas sim cultivar uma relação saudável com elas. Os estoicos reconheciam que era natural sentir-se magoado ou decepcionado diante da traição de um falso amigo, mas entendiam que permitir que tais emoções os dominassem seria prejudicial. Portanto, optavam por enfrentar esses sentimentos com compreensão e aceitação, sem permitir que interferissem em sua paz interior. Uma das chaves para a equanimidade estoica era a compreensão da natureza efêmera das relações humanas. Os estoicos aceitavam que as pessoas mudavam ao longo do tempo
e que as conexões podiam se desfazer por uma variedade de razões. Portanto, não se apegavam excessivamente às relações interpessoais, reconhecendo que a verdadeira fonte de felicidade e realização residia dentro de si mesmos, e não nas opiniões ou comportamentos dos outros. Além disso, os estoicos acreditavam que a virtude da equanimidade era um aspecto essencial da sabedoria prática. Ao manterem-se calmos e compostos diante das decepções, podiam tomar decisões mais claras e racionais, sem serem influenciados por emoções transitórias. Isso lhes permitia lidar com os falsos amigos de maneira objetiva e assertiva, sem cair na armadilha do ressentimento ou da raiva. Diante das decepções causadas pelos falsos amigos, os estoicos também fortaleciam sua resiliência emocional e sua capacidade de adaptação. Ao manterem-se calmos e compostos diante das decepções causadas pelos falsos amigos, eles demonstravam uma profunda sabedoria e uma clara compreensão dos princípios fundamentais de sua filosofia. Ao invés de responderem com ódio ou violência, os estoicos preferiam enfrentar seus inimigos com coragem e racionalidade. Os estoicos entendiam que sucumbir à raiva e ao ressentimento apenas enfraqueceria sua posição e os afastaria dos princípios fundamentais da virtude. Em vez disso, eles optavam por confrontar seus adversários com calma e uma mente clara e uma atitude firme, mantendo-se fiéis aos seus valores éticos, mesmo diante das provocações mais intensas. A escolha consciente de responder aos inimigos com coragem e racionalidade refletia a profunda compreensão dos estoicos sobre a natureza do conflito e da hostilidade. Eles reconheciam que ceder à raiva apenas alimentaria um ciclo interminável de ressentimento e violência, prejudicando não apenas eles próprios, mas também aqueles ao seu redor. Portanto, optavam por agir de maneira deliberada e estratégica, buscando resolver conflitos de maneira pacífica sempre que possível, e recorrendo à força apenas como último recurso. Essa abordagem não significava fraqueza ou submissão por parte dos estoicos, mas sim uma expressão de sua coragem e determinação em manter-se fiéis aos seus princípios éticos, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Em resumo, a abordagem dos estoicos em relação aos inimigos era guiada pela coragem, pela racionalidade e pela busca pela virtude. Eles compreendiam que, embora os inimigos pudessem representar uma ameaça significativa, a verdadeira força residia na capacidade de manter a calma e a serenidade, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Diante do confronto com inimigos, os seguidores da filosofia estoica adotavam uma abordagem que os distinguia pela sabedoria e pela firmeza de propósito. Ao invés de serem dominados pelo medo ou pelo impulso de vingança, os estoicos buscavam compreender as motivações por trás das ações de seus adversários. Essa compreensão não os enfraquecia, mas sim os fortalecia, permitindo-lhes responder de maneira mais eficaz e ética. Em última análise, para os estoicos, a verdadeira força residia na capacidade de manter a serenidade interior, independentemente das circunstâncias externas. Ao optarem por enfrentar seus adversários com coragem e racionalidade, os estoicos não apenas preservavam sua integridade moral, mas também contribuíam para a construção de um mundo mais justo e pacífico para todos. Portanto, os estoicos tinham suas estratégias de como identificar quem era mesmo seus amigos e quem era seus inimigos. Mas antes de conhecer essas estratégias, por favor, inscreva-se no canal, deixa seu like. Sua ajuda é de muita importância. Fazendo isso, você estará nos motivando cada vez mais a estar sempre compartilhando mais conteúdos interessantes assim para vocês. Sem mais delongas, vamos conhecer algumas de suas estratégias. Primeira estratégia: identificando os falsos amigos. Os estoicos acreditavam que a verdadeira amizade era baseada na virtude e na reciprocidade. Para identificar falsos amigos, eles observavam se as ações dessas pessoas estavam alinhadas com virtudes como sinceridade, lealdade e generosidade. Caso percebessem comportamentos egoístas ou interesseiros, os estoicos mantinham uma postura cautelosa em relação a essas amizades. Segunda estratégia: lidando com os falsos amigos. Quando os estoicos descobriam que alguém era um falso amigo, eles não se deixavam levar pelo ressentimento ou pela raiva. Em vez disso, adotavam uma abordagem equilibrada. Eles mantinham distância dessas pessoas e não confiavam nelas cegamente, mas também
não nutriam sentimentos negativos intensos. A filosofia estoica ensinava a não se deixar abalar por falsidades externas e a preservar a paz interior. Terceira estratégia: enfrentando os falsos inimigos. Quando confrontados com falsos inimigos, os estoicos evitavam retribuir a hostilidade com mais hostilidade. Eles entendiam que a agressão muitas vezes era baseada em mal-entendidos ou em ações movidas pelo próprio sofrimento do outro. Assim, os estoicos buscavam responder com compaixão, tentando esclarecer equívocos e encontrar uma solução pacífica quando possível. Conclusão: os estoicos, com sua filosofia do autocontrole e da virtude, adotavam uma abordagem sábia para lidar com falsos amigos e inimigos. Eles se baseavam na virtude como guia, buscando discernir a verdadeira amizade e não permitindo que a hostilidade externa abalasse sua paz interior. Em vez disso, eles agiam com compaixão e serenidade, buscando soluções pacíficas e mantendo a integridade em todas as situações. Enfim, agradeço muito pela sua atenção. Espero que este conteúdo tenha proporcionado uma compreensão clara de como os estoicos lidavam com os falsos amigos e os inimigos, mantendo sempre a calma e a integridade, e que possamos aplicar sempre esses ensinamentos em nossas vidas, cultivando a serenidade interior e agindo com sabedoria diante das adversidades. Muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe a todos vocês.